Bom, pessoal, a ideia desse vídeo é continuar na linha dos circuitos elétricos da análise, mas agora já envolver a forma fasorial, que é a forma de interpretar as ondas em regime de corrente alternada, mas já em regime permanente, tá? Então vamos colocar um exercício para a gente ilustrar. Bom, eu tenho esse circuito, eu tenho uma fonte de tensão alternada de 7 cosseno de 2t, e aí várias malhas, né, com resistores, capacitores e indutores, e eu desejo calcular essa corrente vermelha aí, que passa sobre o indutor de meio Henry. Eu coloquei essas equações do lado, só para a gente relembrar, né, que a reatância capacitiva é dada por 1 sobre 2πfc, a indutiva 2πfl, o ômega, né, é o 2πf, e esse ômega está justamente na equação da tensão, que é V de pico, no caso aqui da gente é 7, ômega t, no caso o ômega 2. Então, o ômega é 2πf. No caso, então, do capacitor, por exemplo, ficaria 1 sobre, substitui o 2πf por 2, que é o ômega, e multiplica pela capacitância. Se a gente seguir esse raciocínio, o que é que vai acontecer? O circuito ele vai ser modificado para a seguinte configuração. Né? Então vai ficar aqui, o resistor a gente não muda, ele é 4. Esse daqui vai ficar menos J3, porque o XC vai dar 3. Esse daqui vai ficar menos J, porque o XC vai dar menos 1. O resistor a gente não mexe, 3, o outro 1. E o indutor, que é 2πfL, onde o L é meio, né? Então se a gente pegar 2πf, substituir por 2, multiplicar por meio, vai dar 1, portanto ele vai ser J. Ok? Agora, e a fonte de tensão? Né? A fonte de tensão a gente representa sempre por valor RMS, que é esse V, que é o valor de pico dividido por raiz de 2, com a fase inicial da tensão. Bom, como não tem fase, porque ela teria que estar somada ao ômega t, a gente considera que essa fase é zero. E quando a gente pega 7 e divide por raiz de 2, a gente vai obter 4,95. Então nós vamos fazer as nossas aproximações aqui sempre para duas casas decimais, tá? Fase zero. Tudo bem. O que é que eu vou fazer daqui para diante? O que eu vou fazer é ir associando os circuitos, porque como a gente quer a corrente lá em cima do indutor, eu resolvi fazer por redução a um circuito equivalente. Tudo bem, pessoal? Poderia ter usado malhas, nós e tal, mas resolvi até para relembrar essa questão da associação dos elementos, dos componentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é associar esses dois elementos que estão aqui, ó. O 1 ohm com o J, tá bom? Bom, aqui esses dois ramos estão em paralelo, acho que não resta dúvida. Então eu teria que fazer o paralelo do 1, que é um número real, puro, com o J, que é um número imaginário puro. Aquele macetezinho de multiplicar e dividir pela soma vale muito a pena. 1 vezes J dá J, 1 mais J embaixo, dividindo vai dar 0,5 mais J 0,5 e transformando para o formato polar, a gente vai ter 0,71 com fase de 45 graus, tá? Que é graus, 0,71 fase de 45 graus. Pois bem, substituindo o circuito, a gente vai ficar com isso aqui, ó, já colocando lá o valor do paralelo, ok? Pois bem, seguindo a mesma linha, agora o que a gente tem que fazer é trabalhar agora essa série que nós temos aqui entre o capacitor e essa impedância que a gente acabou de encontrar. Pois bem, fazendo a série, né, que é uma série, aí a gente tem menos J mais 0,71 com fase 45. Transformando o menos J para o formato polar, 1 fase menos 90 e somando, não é direto, pessoal, isso ou a calculadora já faz direto, no caso da HP, Texas, a Cássio realmente não sei, mas o resultado dá 0,71 menos 45. Uma alternativa que eu dou é o seguinte, né, que eu apresento como sugestão. Se você pegar vou até colocar em cor diferente aqui, pessoal, porque como sugestão, menos J mais 0,71 com fase 45, lembra que o 0,71 com fase 45 ele veio do número 0,5 mais J 0,5. Pois bem, se eu fizer essa soma, eu vou ficar com 0,5 menos J 0,5.
E 0,5 menos J 0,5, se vocês tirarem um módulo desse número, vai dar raiz de 2. Vai dar 0,5... o módulo aqui vai ficar 0,5 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado, tá certo? Aí isso vai dar o próprio 0,71 que a gente está mostrando ali em cima, né? Se fizer a continha aí vai dar certo com certeza. E esse número está no quarto quadrante. E como a parte imaginária tem mesmo tamanho que a parte real, o ângulo é de 45, só que para baixo. Portanto, menos 45. Quer dizer, esse número é até simples de se transformar, outros nem tanto, ok? Bom, seguindo a gente já está com um circuito desse tamanho, que já está ficando mais fácil, né? Agora o que é que a gente tem que fazer? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar esse paralelo aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui um pouquinho melhor assim. Deixa que assim ficou pior, né? Assim, acho que agora vai. Fazer esse paralelo aqui. Bom, então esse paralelo aqui ele vira como? Opa. Então vamos lá. Então vai ficar assim. 3 em paralelo com 0,71 fase menos 45. Bom, um caminho seria 3 vezes. Lembra que esse 0,71 menos 45 era aquele tal de 0,5 menos J 0,5, certo? Sobre a soma. 3 mais 0,5 menos J 0,5. Bom, pessoal, isso aqui vai dar quanto, né? Vamos lá. Bom, e isso resulta em 0,48 menos J 0,36. Ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar nesse formato e depois a gente modifica, ok? Então, obtivemos esse valor para esse paralelo. Bom, e chegamos nesse ponto aqui. Agora o que a gente tem que fazer é a série entre os três componentes, né? Então, nós vamos fazer entre o 4 menos J3 e o 0,48 menos J36. Bom, isso aí vai dar quanto, né? E outra, o circuito vai ficar como? Né? Então, vamos lá. Vamos operar. Bom, então, a gente vai fazer assim, né? Ó. Opa. 4 menos J3 mais 0,48 menos J036. Isso aqui a gente vai obter 4,48 menos J3,36. Isso tem ohms porque é a nossa impedância equivalente, tá bom? Agora, como é que a gente fica com o circuito então? Então o circuito ele vai passar a ser o seguinte. Nós vamos continuar aqui com a fonte. E nós vamos ter essa impedância que é a equivalente a tudo. Então, 4,95 com fase 0. E nós temos aqui o 4,48 menos J 3,36. Beleza, e nós vamos ter uma corrente aqui que eu vou chamar de corrente total. Corrente total porque não é aquela última que a gente deseja calcular. É a corrente que é fornecida para todo o circuito. Para isso, pessoal, para calcular essa corrente total, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a tensão, 4,95 com fase 0, pelo fasor que representa o 4,48 menos J 3,36, que dá quanto? Ele vai ficar o seguinte, ele vai ficar 5,60 com fase de menos 36,87 graus. Portanto, o I total aqui, ele vai ter um resultado de 0,88 com fase de 36,87 graus. Isso em amperes, ok? Então essa é a nossa I total. O que é que a gente tem que fazer agora? Ir voltando no circuito e ir obtendo as correntes, que são as correntes parciais, até chegar à corrente no final do circuito. Tudo bem? Eu vou organizar os circuitos aqui e a gente continua. Pois bem,
Agora a gente tem que fazer o percurso de volta do circuito, até recompor o circuito inteiro. Repare, o I total é aquele I que a gente acabou de calcular. E o I1 é a porção do I total que parte para o final do circuito, né, que vai passar por cima dessa impedância de 0,71 com fase menos 45. Pois bem, tem um divisor de corrente. Como é que a gente resolve o divisor de corrente? O I1, então vamos lá. O I1, ele é o outro ramo do divisor de corrente, que é o resistor 3, que está em paralelo com a outra impedância, dividido pela soma. Opa, desculpa que tem um menos aqui. Vezes a corrente total que a gente tinha acabado de calcular. Pois bem, esse 1, pelos meus cálculos aqui, ele deu 0,75 com uma fase de 45, de 45,03, 45 vai, amperes, ok? Então, obtivemos o I1. Vamos em frente. Pois bem, a gente encontrou o I1, que é esse em amarelo. O I1 vai chegar num nó, esse nó que tem depois do menos J, né, esse nó aqui, e ele vai se dividir em duas correntes. Uma que vai passar em cima do resistor de 1 ohm, que não é a que a gente quer a corrente que vai passar em cima do indutor, ok? Então, vamos fazer novamente um divisor de corrente, que é I igual a o outro ramo dividido pela soma vezes a corrente que chega no nó para ser dividida, que é o I1, que a gente acabou de obter. Bom, eu obtive essa corrente como sendo 0,53 com fase 0 grau em amperes. A resposta só não está completa ainda, porque essa corrente ainda está em forma fasorial. Inclusive eu queria chamar a atenção que sempre que é fasor a gente coloca um pontinho em cima para mostrar que é um fasor, tá? Agora, como é que a gente faz para sair dessa forma fasorial e chegar na forma que a gente pretende? Então, vamos lá. É a última coisa. Vocês viram que a fonte de tensão ela era 7 cosseno de 2t em volts. Pois bem, a corrente, essa corrente T, ela tem que ter um valor de pico. Lembra, o valor de pico é sempre o valor eficaz, que é esse 0,53 vezes raiz de 2. Pois bem, quando você calcula isso vai dar 0,75. Então é 0,53 vezes raiz de 2, 0,75. A forma continua no cosseno, a frequência continua em 2t, e como essa corrente tem fase zero, eu não adiciono nada depois. Ó. Se desse diferente de zero, eu teria que acrescentar aqui, esse mais φ. Esse φ seria essa fase. Como não aparece, então não tem um porquê acrescentar. E aí a gente fica com o valor da corrente, né, a expressão da corrente como sendo essa 0,75 cosseno de 2t mesmo. Ok, pessoal? É trabalhoso, mas é por aí mesmo. O caminho é esse, tá? Então, tomara que tenha servido para mostrar para vocês o trabalho que dá, mas que para a engenharia a gente não tem jeito, não tem como fugir, a gente tem que ter a ideia de como é que é o comportamento de uma onda de corrente ou uma onda de tensão quando você tem sinais em corrente alternada, ok? Depois eu vou gravar um vídeo como é que a gente opera os números complexos e mais, na HP, e mais esse circuitinho já resolvido num aplicativo aqui do iPad, para vocês verem que o nível de corrente é aquele mesmo, ok? Valeu, pessoal, tudo de bom, boa semana para vocês e espero realmente mais uma vez ter ajudado. Valeu, um abraço.